Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. E a direita em Portugal? É extrema-direita? Vejam. Muitos internautas brasileiros me perguntam, estando eu em Portugal, como é a situação política em Portugal. E, sobretudo, se existe algo similar a Bolsonaro ou a extrema-direita em Portugal. Desde o ano passado, pela primeira vez desde o 25 de abril, desde 46 anos atrás, a extrema-direita elegeu um primeiro parlamentar de extrema-direita, através do partido Chega. O nome do partido é Chega. Este parlamentar chama-se André Ventura. Era um comentarista, e é ainda um comentarista esportivo, do Clube do Benfica, na televisão. É também apresentador de programas criminais e professor. Então ele tem uma penetração, ele tem uma personalidade que é vista por muita gente através da televisão. Porque Portugal tem a sua direita tradicional, que chamamos de centro-direita. Ela tem o PSD, por exemplo. Tem o CDS. O CDS é o mais à direita possível. Mas todos os dois mantêm um diálogo democrático, me parece. Eu vou tentar aqui dar uma visão para vocês, brasileiros, de como é a coisa aqui em Portugal, mesmo que me perdoem os irmãos portugueses, se eu cair em erros e equívocos. Mas vou procurar ser o mais claro possível. O partido CDS vem perdendo massa há muito tempo e hoje está reduzido a apenas 4 parlamentares na Assembleia da República. Portugal não tem Senado e Câmara dos Deputados. Portugal tem um unicameral, uma Câmara só para resolver os assuntos legislativos, a Assembleia da República. E nesta Assembleia da República, por exemplo, o Partido Socialista do Antônio Costa tem mais de quase 110 deputados, o PSD, Partido Social Democrata, do antigo líder Sá Carneiro, falecido em desastre de avião, tem quase 80 deputados. Depois vem a terceira força política de Portugal, que é o Bloco de Esquerda, mas que chega a 19 deputados. Em quarto lugar, o Partido Comunista, com 10 deputados. A partir daí, a ladeira abaixo, chegando ao CDS com 4 deputados, e o Chega com 1 deputado, que é este tal André Ventura, que convocou agora no dia 27, convocou agora no sábado, uma marcha sobre Lisboa. Ele esperava reunir milhares de seguidores da extrema-direita, do senso comum, do que ele chama de senso comum português. Ele se proclama representante do senso comum do cidadão português, o que é uma basófia, o que é uma balela, na verdade. O português não é racista, o português não é xenófobo, o português é profundamente cordial. Mas ele diz, eu sou o português típico. Não é verdade. Esperava milhares de pessoas a descer pela avenida de Lisboa. Se contentou no máximo, em estimar em apenas 1.500. A polícia estima em 1.000 e a imprensa diz que quando ele começou a passeata ele tinha apenas 200 pessoas e que essa passeata chegou no máximo a 600, 800 pessoas. Não foi o que ele esperava. Para desvirtuar, para uma manobra de diversão, de distração, do fracasso, do fiasco que foi a passeata, no meio da passeata ele resolve levantar o braço numa saudação fascista. E a passeata estava entulhada de jovens com tatuagens neonazistas. É verdade que o discurso do André Ventura não chega nem aos pés do discurso do Bolsonaro. Ele não fala em liquidar, matar 30 mil pessoas, perseguir homossexuais, mas o discurso dele, a atuação dele na Câmara tem a ver com perseguição aos ciganos, por exemplo. Em Portugal há muitos ciganos. E muitos portugueses não gostam desses ciganos. Dizem que eles recebem benefícios do Estado sem contribuir em nada. E aí André Ventura pega esse discurso e consegue pegar esse eleitorado português que tem marra com ciganos. Mas a política, o projeto político do André Ventura é muito raso. Ele não consegue, é como o Bolsonaro, ele não consegue aprofundar muita coisa. Ele tem um discurso neoliberal, diz que saúde e educação não é serviço do Estado, que a obrigação do Estado é apenas dirigir isto, mas não de promover isto. Ou seja, educação privada, saúde privada, fim do Sistema Nacional de Saúde de Portugal, que é excelente. Ou seja, ele vem representando exatamente aqueles abutres do povo, aquelas aves de carniça que se alimentam do sangue do povo.
O Chega não chegou a ter 1% de votos nas eleições passadas, elegendo apenas André Ventura, mas nas últimas pesquisas parece que já cresceu para 6%. Ele vem ocupar um espaço que a extrema-direita jamais teve em Portugal desde o 25 de abril. Havia aqui em Portugal e há ainda um PNR, ou PRN, um partido salazarista, remanescente do salazarismo, cujo único lema era que o perigo contra Portugal vinha de fora. Agora o que André Ventura diz é que o perigo vem de dentro. Vem dos estrangeiros, vem das minorias, vem dos ciganos. E é claro que ele arregimenta pessoas desiludidas com o sistema, ou pessoas, como sempre, jovens que não conheceram a história de Portugal, que não conheceram o salazarismo, não conheceram o fascismo, que não estavam vivos no 25 de abril, que não têm um passado democrático a ser defendido e um passado de luta contra o autoritarismo e o fascismo em Portugal. Então ele tem lá a sua base, né? Mas o seu discurso não chega a ser um discurso fascista, agressivo, como o discurso de Bolsonaro. Mas, por exemplo, o líder neonazista de Portugal, o tal de Manuel Machado, conhecido líder neonazista, aconselha aos seus jovens seguidores a ingressarem dentro do Chega, dentro do partido do Manuel Ventura, como alternativa para o movimento neonazista em Portugal. Isso não quer dizer que André Ventura apoie este movimento neonazista, mas ele recebe e acolhe o apoio. E agora, com essa marcha sobre Lisboa, ele pretende se lançar como candidato a presidente de Portugal. É claro que dentro desse conceito ele não será eleito. É claro que a sua manifestação foi um fiasco, mas foi uma manifestação. Uma das várias manifestações de rua, que eles chamam aqui de arruada, comícios de rua, arruada, da direita em Portugal nos últimos anos, por vários setores. Mas é a primeira vez que um partido chamado Chega, um partido organizado pela extrema-direita, elege um deputado parlamentar à Assembleia da República. Então a extrema-direita começa a surgir em Portugal. Tem um nome, chama-se André Ventura. Não pode ainda ser caracterizado como fascista, como eu posso caracterizar Bolsonaro como neofascista. Mas ele tem tendências fascistas. E tem a política e o projeto neoliberal. Tem assessoria de conselheiros norte-americanos na sua campanha, à semelhança do Steve Bannon no Brasil. Essa é a extrema-direita portuguesa. Ainda não é uma ameaça. Ainda não é um perigo à democracia. Mas pode vir a crescer. Pode mudar o equilíbrio de forças democráticas em Portugal. Ou não. Vai depender muito do bom senso português. Não do senso comum. Porque o senso comum português é cordial, acolhedor e hospitaleiro. Mas do chamado senso comum que o André Ventura diz representar. Então, observando Portugal hoje, continua a ser uma nação profundamente democrática. A própria manifestação do André Ventura tinha na frente uma faixa gigantesca escrita "O Chega não é racista". E havia até uma atriz, Maria Vieira. Não havia mais atores, ainda bem, não tinha essa carrada de atores neofascistas que temos no Brasil. Mas havia até uma atriz que discursou. E o discurso é o mesmo, o papo é o mesmo, a imprensa é nojenta, a mídia nos persegue, a mídia não dá sossego aos movimentos da liberdade, queremos liberdade de expressão, igualzinho o bolsonarismo no Brasil. Atacam a mídia, atacam as instituições democráticas, fazem discursos radicais pela extrema-direita. A vantagem é que ainda não são nada no Oceano Democrático de Portugal. É isto, meus amigos. Eu queria esclarecer para os brasileiros, embora em tábula rasa, por causa da exiguidade do tempo deste canal, e também pelo pouco conhecimento, mas eu queria esclarecer para vocês esta situação da direita em Portugal. Os outros partidos de direita, o CDS e o PSD, é a centro-direita. Fazem parte do jogo democrático, aceitam o diálogo, compõem, têm por finalidade e objetivo o bem-estar social português, de uma forma ou de outra. Mas André Ventura procura ocupar um lugar que foi de Sá Carneiro, um grande político da social-democracia portuguesa na década de 70, quando o PSD cresceu muito. Quando a direita cresceu muito, ele chegou a ser primeiro-ministro. Morreu num acidente misterioso de avião, aos 56 anos de idade.
André Ventura procura ser o herdeiro dessa direita portuguesa de Sá Carneiro, que longe está de André Ventura e das suas propostas. Sá Carneiro era um burguês, filho de uma família burguesa muito rica do Porto. A sua mãe era condessa, tinha base aristocrática, ele só podia ser de direita, a sua origem de classe era essa. Mas ele não era um fascista, ele era um liberal, um progressista. É diferente essa direita da direita fascista que nós temos no Brasil e desta extrema-direita que vai surgindo e se fortalecendo em Portugal. É isto, meus amigos. Na luta contra o fascismo, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.